Olá, eu sou a Aline Moraes, venho apresentar essa comunicação de pesquisa intitulada Aprendizagem Musical em Contextos de Tradição Oral, Revisão de Literatura, escrita conjuntamente com a professora Sandra Mara da Cunha. Eu sou mestranda na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e bolsista da CAPES. Essa comunicação de pesquisa, ela traz dados da revisão bibliográfica que teve como objeto de estudo o levantamento de teses e dissertações que versam sobre as folias de reis e expressões musicais de tradição oral, com o objetivo de conhecer o que vem sendo produzido sobre aprendizagem musical nestes contextos. Essa revisão compõe investigação de mestrado em andamento, o qual visa compreender a aprendizagem musical na Folia de Reis Estrela Guia, em Minas Gerais, na relação estreita entre os sujeitos e o seu contexto sociocultural e pensar em suas contribuições para a educação musical escolar. Primeiramente, eu queria desenvolver um pouco o conceito de música que traz, que encaminha os estudos dessa pesquisa, né? A música, aqui, ela é considerada uma expressão que acompanha a humanidade em diversos contextos ao longo da história. Em todos os tempos, em todos os lugares e das mais diversas maneiras, o ser humano sempre se manifestou musicalmente, seja em rituais sagrados, em celebrações profanas, ao ninar uma criança, na brincadeira de roda, ou em forma de lamento. Dentro de cada um desses contextos, a música faz parte de uma teia de relações, onde corpos e suas culturas regadas de crenças, gestos e cores se fundem e se manifestam. A música é, portanto, fruto da ação humana, produzida em contextos culturais específicos, compõe tramas ricas e complexas, que demandam estudos aprofundados para a compreensão dessas práticas. A música ocupa um espaço nos interstícios de um conjunto maior e mutável de outros interesses. Mas nós, como educadores musicais, sabemos que é possível encontrar dentro do ensino de música algumas vertentes que a valorizam em seu estado puro, separada tanto quanto possível de todas as outras dimensões, nada existindo para além do material sonoro. Contrariamente, acreditamos que abordar a música dentro do contexto em que é praticada pode nos revelar camadas que permitam construir com ela um vínculo mais orgânico e prazeroso. E é nessa direção que lançamos o nosso olhar para as manifestações populares tradicionais, que trazem a música como uma de suas expressões. Essas manifestações nos parecem solo fértil, de onde brotam fios passíveis de conexões diversas, para a construção de uma relação rica e profunda com a música dentro das práticas educativas. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas realizou em 2016 um inventário no qual foram cadastrados mais de 1.200 grupos de foliões, distribuídos em 326 municípios mineiros. Levantamento que ofereceu as bases para que o Conselho Estadual do Patrimônio de Minas Gerais, o CONEP, reconhecesse as folias de reis como patrimônio imaterial do Estado. Bom, contextualizado, né, a minha pesquisa, os caminhos que ela vem tomando, eu vou contar desta revisão de literatura. Ela foi realizada em 2 bancos de dados, o catálogo de teses e dissertações da CAPES e na biblioteca digital de teses e dissertações. Não houve recorte temporal, o que delimitou esse levantamento aos trabalhos disponíveis em arquivo digital. Primeiramente, para definir os caminhos desta pesquisa, aliás, desta revisão, e encontrar as pesquisas realizadas em contextos de tradição oral, foi necessário compreender quais as denominações poderiam acolher tal contexto,
já que são muitos os termos utilizados para se referir a culturas tradicionais como as folias de reis. Segundo Ikeda, as expressões culturais de tradição oral são identificadas também como cultura popular, cultura tradicional, cultura popular de tradição oral, cultura de raiz, tradições populares, conhecimentos tradicionais, patrimônio material e ainda folclore. Um termo consagrado historicamente, mas que tem sido evitado por muitos pesquisadores nos últimos tempos por conta do seu desgaste semântico. Diante dessa diversidade de terminologias, optamos por utilizar cada uma delas como palavra-chave para orientar as buscas. Cultura popular, cultura tradicional, tradição oral, cultura de raiz, tradições populares, folclore, patrimônio imaterial, além de folia de reis, terno de reis e companhia de reis. Temos em consideração que, mesmo com essa pluralidade em relação às terminologias empregadas, muitos trabalhos realizados nesses contextos se encontram fora dessa busca, visto que suas esferas de pesquisa são singulares e situadas, e muitas vezes trazendo vocábulos bastante particulares. Visto que são inúmeras as áreas de conhecimento que versam sobre essas expressões, foi adicionado a cada um deles o termo educação musical, dada a área de conhecimento a qual a investigação de mestrado está vinculada. Com base nas palavras-chave mencionadas, foram encontradas 50 pesquisas, 50 trabalhos. Visto que não foram encontrados trabalhos em que educação musical e folia de reis estivessem vinculados, realizamos um segundo levantamento acerca de trabalhos que versassem sobre folia de reis. A partir das palavras-chave folias de reis e música, encontramos 19 trabalhos, totalizando nessa etapa 69 textos, entre teses e dissertações. Foi realizada a leitura dos resumos, sumários, partes das introduções, além da busca pelas palavras ensino, aprendizagem e transmissão. A partir dessa análise, foram consideradas apenas aquelas produções que tiveram como foco expressões da cultura popular de tradição oral no campo da educação musical e aqueles que tematizaram a aprendizagem ou a transmissão de saberes em grupos de folia de reis. Com o estabelecimento desse critério, foram identificados 9 trabalhos, apresentados na tabela a seguir, e organizados por ano de publicação. Dentre os 9 trabalhos que constituem o corpus desta pesquisa, há 6 teses e 3 dissertações. 5 trabalhos foram desenvolvidos em programas de pós-graduação em música, e os demais foram desenvolvidos em programas de pós-graduação em educação, multimeios e ciências sociais. As produções acadêmicas foram agrupadas em 2 categorias, segundo suas temáticas. O primeiro conjunto é constituído por trabalhos que trazem como tema os processos de ensino-aprendizagem em contexto de tradição oral. Todos esses trabalhos buscam discorrer sobre as particularidades dos mecanismos de ensino-aprendizagem em seus contextos de estudo. Descrevemos procedimentos de aquisição, desenvolvimento e aprimoramento musicais. Para tanto, se valem de uma abordagem interdisciplinar, utilizando aportes teóricos da educação musical, da etnomusicologia e da psicologia social. Já o segundo grupo compreende trabalhos que versam sobre transmissão de saberes em contextos de folia de reis. De modo geral, observou-se a pluralidade de abordagens nos estudos sobre aprendizagem e processo de transmissão, com a predominância de trabalhos que se apoiam no campo da etnomusicologia, o que nos conduz a pensar na relação profícua entre a educação musical e a etnomusicologia. Por meio do levantamento realizado, fica evidente a interface entre a educação musical e a etnomusicologia em estudos que buscam seu objeto de investigação nas expressões culturais de tradição oral.
As duas áreas trazem como interesse compartilhado as formas de ensino e aprendizagem da música em diferentes contextos. Na educação musical, esta dimensão, a do ensino e aprendizagem, é central. E autores como Kremer afirmam que a pedagogia da música está preocupada na relação entre as pessoas e a música, sob os aspectos da apropriação e da transmissão. No mesmo sentido, Queiroz afirma que o campo da educação musical tem estabelecido diálogos com outras áreas do conhecimento, a fim de compreender os aspectos fundamentais do seu universo de estudo. O autor destaca justamente a aproximação entre a educação musical e a etnomusicologia, que cada vez mais tem compartilhado metodologias de investigação, concepções e práticas sobre o fenômeno musical. Enquanto que para a educação musical a dimensão do ensino e da aprendizagem é central, para a etnomusicologia este aspecto é determinante para a compreensão das práticas musicais tradicionais, pois uma das coisas que determina o curso da história em uma cultura musical é o método de transmissão, segundo Nettle. Tendo em vista a centralidade destes conceitos, a saber, o ensino e aprendizagem no campo da educação musical e a transmissão no campo da etnomusicologia, a ampliação e o aprofundamento destas concepções parecem levar estes dois campos a um encontro inevitável quando a prática musical se dá em contexto de tradição oral, propondo aproximações conceituais fecundas. Os próprios conceitos de ensino, aprendizagem e transmissão podem apontar articulações diversas a depender do contexto e do recorte teórico. Sob o aporte da etnomusicologia, o ensino e a aprendizagem podem ser tidos como um dos aspectos da transmissão musical. Ao mesmo tempo, muitos trabalhos no campo da educação musical trazem uma concepção de aprendizagem atrelada ao seu contexto social, cultural e histórico, em uma perspectiva na qual o conhecimento é sempre contextual. Cito como exemplo os estudos da Flávia Canduço sobre processos de ensino e aprendizagem na capoeira Angola, em que articula os conceitos de saberes locais e artes musicais de maneira a validar a diversidade epistemológica e propõe realocar as discussões sobre o ensino e a aprendizagem musicais, ampliando de maneira exponencial as perspectivas pelos quais a educação musical pode compreender o seu objeto. Fragoso, por sua vez, ao pesquisar os modos de ensinar e aprender música na Escola Estadual Indígena Guarani, verificou que estes modos são marcados pelo fazer com, de forma multietária e intergeracional, princípios que orientam a prática musical guarani fora do ambiente escolar. Estes são exemplos de pesquisas no campo da educação musical, em que as práticas musicais e seus sentidos são compartilhados entre os sujeitos inseridos em seus contextos, nos quais os termos aprender, ensinar e transmitir fundem-se a outras dimensões. Estas práticas musicais, realizadas de forma coletiva, são movidas por um sentimento de pertença, que ganha sentido ao fazer e praticar música conectada às demais expressões constituintes destas tradições. Espera-se que a presente pesquisa de mestrado, da qual faz parte essa revisão de literatura, possa adensar as discussões no campo da educação musical sob uma perspectiva interdisciplinar, apoiando a interlocução com o campo da etnomusicologia. Acreditamos que esta interrelação é necessária para o desenvolvimento de práticas educativas que considerem o sujeito em relação às diversas dimensões com as quais dialoga de forma contextual. Agradeço a participação neste congresso. Obrigada.